Começa agora mais um Visão Técnica, sexta-feira. Depois de 8 semanas seguidas de alta, o Ibovespa corrigiu e buscou uma consolidação ali na casa dos 75.400 pontos. Apesar dessa correção, para muitos o Ibovespa ainda não está dando condição de entrada. Para comentar sobre a movimentação do mercado, hoje tem aqui comigo o analista técnico Aliaquim Pereira de Sá, da XP Investimentos, e eu já começo com a pergunta se, na sua visão, o Ibovespa ainda precisa corrigir mais para dar alguma oportunidade de entrada, ou se já estaria numa boa relação risco e retorno. Tudo bem, Paula? Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui em mais um programa. Bom, Paula, a gente teve uma movimentação bem significativa para o Ibovespa de alta nos últimos meses e, na verdade, a gente, essa semana, corrigiu muito pouco percentualmente falando. Alguns ativos acabaram corrigindo um pouco mais, o setor de Vale, por exemplo, acabou se destacando essa semana até por conta do minério, mas o Ibovespa acumula uma variação bem curta ainda de correção. Então, espaço para correção a gente ainda tem, bem maior. Eu acho que se a gente romper essa casa dos 75 mil pontos, firmar abaixo disso, a gente pode desenvolver uma correção maior, tá? E se você puder mostrar no gráfico, essa correção, na sua visão, iria até qual patamar? Num primeiro momento, como o mercado vem muito forte, a gente vai ver isso aqui graficamente falando, o mercado não consegue romper, né, nos últimos movimentos de correção exatamente essa média rápida que está aqui no gráfico na cor roxa, tá, pessoal? Então, num primeiro momento, nosso objetivo de correção ele gira em torno de 1.000 pontos, o que ainda é uma variação pequena para o Ibov, né? A gente está falando de uma diferença da cotação atual de 75.300 pontos até lá, de 1,9%, 2% aí arredondando. Então, esse é o espaço que a gente tem. Se o mercado vir por uma correção maior e ficar abaixo dessa média que está na casa dos 74 mil pontos, aí essa correção pode ser maior, abrindo espaço para os 69 mil pontos, que inclusive foi um dos pontos que no último programa que eu participei aqui, a gente salientou também. O mercado poderia voltar até essa faixa naquele momento se passasse por uma correção. Ele não conseguiu corrigir e seguiu muito forte essa tendência de alta. Dessa vez a gente destaca os 74 mil como primeiro nível, e se houver o rompimento dos 74 mil, aí eu acho que destrava uma correção maior, com alvo lá para os 69.500 pontos. Essa correção seria fundamental para compras aí para um prazo mais longo também. Então, às vezes o pessoal pode interpretar com maus olhos esse movimento corretivo, mas é muito pelo contrário. A gente tem vários papéis que performaram muito e essa correção seria bem-vinda. Agora, vindo essa correção, o Ibovespa voltando para casa dos 74 mil pontos, depois a tendência continua de alta. Perfeitamente. E qual seria o próximo alvo dele? Então, como a gente fez topo histórico, né, a gente tem um espaço agora aberto para um prazo mais longo, gigantesco. A gente está trabalhando com 80 mil pontos de alvo como cenário base para o curto prazo. Então, se ele respeitar os 74 mil, retomar a subida, voltar a fazer novas máximas, a gente tem aí como projeção os 80 mil pontos. Paula. Para a gente encerrar esse bloco, se você puder fazer uma análise também de dólar. Claro, vamos lá. O dólar, na verdade, teve uma semana, na verdade uma quinzena, a gente pode dizer assim, 2 semanas aí, já bem consolidado, né? Então ele respeita a faixa dos 3,115 para o dólar futuro e também o 3,152. A tendência predominante ainda é de baixa. O que a gente deve usar agora aqui como pontos de referência tecnicamente falando, é que acima de 3,150 a gente abre espaço para uma correção da tendência de baixa, com alvo para 3,190, os 3,200. Já o rompimento do 3,115, isso abre espaço para a continuidade do movimento primário, né, ou seja, a tendência predominante aí de baixa, com alvo inicial no fundo que a gente formou no dia 11, na casa de 3,086. E ao romper o 3,086, aí a gente ganha um espaço gigantesco para seguir em queda no dólar. Ok, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco e a gente vai analisar a Petrobras e as siderúrgicas. Até daqui a pouco.
volta com o segundo bloco do Visão Técnica. Bom, aqui a gente vai comentar sobre Petrobras e siderúrgicas, e eu queria que a gente começasse com as siderúrgicas. A gente vê um movimento bem distante entre Usiminas, um movimento de alta que segue, e Gerdau, CSN, em uma correção. Eu queria que você comentasse graficamente Usiminas primeiro. Muita gente falou de uma possibilidade de correção há alguns dias e a ação seguiu em alta. Você vê algum ponto de topo para o papel corrigir? Excelente, vamos lá. Bom, o ZIN 5, como você colocou, um dos papéis que mais performou bem aí no setor. A gente vai ver o gráfico juntos aqui. E realmente o que se destaca aqui é que os movimentos de correção para ela nem sequer aconteceram, né? Nos últimos 2 meses, né, a gente pode dizer que julho e agosto, o papel praticamente não desenvolveu correção. Os movimentos que a gente teve, Paula, foram no máximo, tá, de 4%, 5% de correção. Agora, vamos comparar a movimentação de alta no mesmo período. Ela já acumula mais de 100% de movimentação. Então, isso significa que o papel está muito forte, a tendência predominante é muito forte, os investidores estão convictos do que estão fazendo com o papel e até o momento não há sinalização de topo. Uma das regras que eu utilizo, né, para tentar identificar a mudança de comportamento dos preços é exatamente a entrada de volume vendedor expressivo, quando o mercado passa por uma longa movimentação de alta, o que é o caso da Usiminas, e a gente não tem aqui essa entrada de volume vendedor, e claro, o rompimento de alguns padrões. E um dos padrões que a gente tem para a Usiminas aqui, que está muito claro, é a questão de que quando ela corrige, ela também não rompe essa média rápida. Então não há ainda uma sinalização de topo, e qualquer correção dessa magnitude, 4%, 5%, até mesmo um pouquinho mais, chegando aqui nos 8,40, 8,50, teoricamente é novas compras, Paulo. E agora, Gerdau e CSN, essa correção já chegou no fim? Exatamente. Esse é o ponto de interrogação agora, né? Diferentemente da Usiminas, a Gerdau conseguiu romper a média rápida, que é essa média roxa que nós temos no gráfico, e ela está agora em cima de um ponto importantíssimo, tanto ela quanto a CSN também. A casa de R$ 11,00 para GGBR é extremamente importante, então acho que aqui ela tem alta probabilidade nos próximos dias de oferecer uma oportunidade de compra. Essa oportunidade, Paula, vai surgir com um candle comprador aqui e agora, por sua vez, a entrada de volume na ponta compradora. Se isso acontecer na segunda ou na terça-feira, já é nessa região dos R$ 11,00 uma opção de compra. Por um outro lado, se permanecer abaixo dos 11, significa que essa correção pode se estender para o próximo nível de suporte nela, que fica em 10,40. E abrindo uma compra, o alvo seria? O alvo para Gerdau, para quem compra nesse patamar de R$ 11,00, se houver essa sinalização que a gente mencionou, fica na casa de R$ 12,50 inicialmente e posteriormente R$ 13,55, Paula. CSNA3, muito parecida com a GGBR, corrigindo um pouquinho mais, né, as duas mais fracas em relação aos Usiminas, também desenvolvendo uma correção significativa nos últimos dias, porém com alguns pontos mais interessantes e positivos do que Gerdau. Então, Gerdau já rompeu a média rápida e está em cima da média lenta. A CSN, hoje, está perdendo aí exatamente essa média rápida. Então, colocaria ela no radar para segunda-feira. Se houver o rompimento de R$ 10,15, ela sugere uma compra com stop em 9,69 e um alvo inicial para 11,35. A superação de 11,35 abre alvo para R$ 13,00. Observação aqui, tá, pessoal? Só dá o start se ela fizer os 10,15, permanecendo abaixo de 9,90, 9,80, aí abre espaço para ela permanecer no movimento de correção, e essa correção promete ser, neste caso, até a média lenta em 8,80. Então, há um divisor de águas, a gente pode dizer assim, nessa média rápida. A perda dela, de fato, abre espaço para essa correção até 8,80. Para a gente fechar a análise de Petrobras, depois de muito tempo a ação andou na Bolsa e essa semana também seguiu em alta. E como é bom ver a Petro performando também, né? A gente viu vários outros papéis, vários outros setores, como por exemplo bancos, até as siderúrgicas que a gente estava falando agora também, e agora a Petrobras resolveu andar. Bom, o que a gente tem na Petro predominando nela aqui? Uma tendência primária de alta, e ela volta para testar uma região extremamente importante. Só para você ter uma noção do que a gente está falando aqui, né?
é uma resistência formada desde novembro de 2016. Eu vou destacar isso para todos aí poderem acompanhar direitinho. Olha quantas vezes o ativo bateu nessa região e ele acabou voltando. Então, novembro, dezembro, janeiro de 2017, fevereiro de 2017, em maio, antes da questão do Joesley, né, onde a gente teve o circuit breaker aí para o mercado, ela voltou a testar essa faixa de preço e todas as vezes ela não foi bem sucedida. Então, dessa vez, o investidor precisa ficar muito mais atento com relação a esse patamar que é R$ 16,40. Se houver o rompimento disso aqui, além da Petro, que está mais atrasada em relação ao restante do mercado, poder performar por conta disso, graficamente ela se livra de um ponto extremamente relevante. Os investidores podem voltar a ficar ainda mais otimistas com o papel, abrindo um alvo de curto prazo para 18,50. Quem já está comprado, acho que deve permanecer nas compras, entendendo se ela vai ainda ou não nos próximos dias romper esse patamar, e quem está líquido ficar de olho no rompimento disso, porque pode produzir novas oportunidades. E qualquer correção aqui também, Paula, como com todo o mercado, né, na verdade, qualquer correção gera novas oportunidades. Uma correção para o 14,30 também fica interessante uma futura compra. Agora, se ela bater nesses 16 e não conseguir romper, daria para abrir uma venda? Para quem trabalha no movimento de contratendência, sim, para o operador mais agressivo, investidor mais agressivo. Acho que é muito mais relevante para quem está comprado realizar lucro, mesmo que temporariamente para depois comprar de novo, ou até mesmo mudar o stop, proteger o ganho, do que propriamente dito abrir uma venda. Ok, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, terceiro bloco, que vai trazer algumas oportunidades para a próxima semana. Até daqui a pouco.
Voltamos com o terceiro bloco do Visão Técnica. Nesse bloco a gente vai comentar sobre algumas oportunidades para a semana. E também estou de olho aqui no Facebook, a gente recebeu alguns pedidos de alguns papéis. Gerdau a gente já comentou no segundo bloco. E algumas ações aqui quem vai falar agora para a gente. São 3 oportunidades para a semana que vem. E antes de você já abrir para as ações, você teve aqui no final de agosto, e aí eu queria que a gente também fizesse uma leitura daquelas recomendações que você trouxe. Foram 4 ações, aí se der para passar por esses papéis, 3 eram entrada na compra com uma média de ganhos de 8%. Ali. Perfeitamente. Vamos lá então, vou compartilhar aqui com vocês também esses ativos que a gente recomendou na compra na última participação aqui no Visão Técnica. A grande maioria deles performaram bem, né? A gente vai ver juntos aqui. Começando por hipermarcas, tá? Graficamente falando, o papel rompeu um ponto importante, como a gente estudou naquele momento, era um topo relevante. Ela conseguiu romper isso aí exatamente no dia 6/9 e a partir desse rompimento ela subiu 12%, atingindo o primeiro alvo que a gente tinha recomendado aí na casa de 8% de realização parcial. Então o papel aí performou bem e segue aí com uma boa característica de tendência até para um prazo mais longo. Qualquer correção, futuramente, quem sabe, até aqui no Visão Técnica, a gente pode estar falando de novo do ativo, tá? A Paula e demais, o pessoal que está acompanhando a gente. BR Malls era o segundo ativo, a gente também emitiu uma recomendação na BR Malls que estava rompendo um topo triplo, né, naquele momento. Ela conseguiu romper no dia 6/9 também, né, um dia bem forte para o Ibovespa, subiu também aí 10,6% depois do rompimento, atingindo a nossa realização parcial, o primeiro alvo sugerido. Inclusive o ativo está passando por uma correção e já para as próximas semanas, nos próximos dias, a gente pode até ter novidade aí na compra de novo na BR Malls. A Marfrig foi uma das que não performou bem, por sua vez atingiu o nosso stop loss, que estava na casa de 5% aí, do ponto de compra. A gente comprou o ativo acima de 7,31, ela acabou não performando bem e acionou o stop loss. E Raia Drogasil também foi uma recomendação de compra, ela foi acionada no dia 5/9, então alguns dias antes, né, logo depois da minha participação aqui com vocês, e o ativo também subiu até a realização parcial, performando aí mais de 8% do ponto de que compramos. Outro ativo também é RADL3, que a gente deve seguir monitorando. É um ativo que tem um gráfico muito bonito e também bons fundamentos. Qualquer correção aqui como essa que ela está fazendo, já dá para começar a monitorar, ou seja, colocar o papel em quarentena. Bom, Kim, vamos para as oportunidades agora da próxima semana. Queria começar com Vale, você mencionou. Muita gente esperando a correção da Vale e finalmente veio, o papel caiu cerca de uns 10% aí nos últimos pregões. Agora ele já está sugerindo uma nova entrada. Perfeito, Paula. Vários ativos, né, do setor, como a gente viu o CSN no bloco anterior, GGBR também, enfim, com essa queda do minério passaram por uma correção bem interessante, até de forma antecipada ao movimento do Ibov, né? O Ibov, como a gente falou, corrigiu muito pouco e a Vale, por sua vez, corrigiu 12,7% nas últimas 2 semanas. Então isso me chama muita atenção, ela está chegando aqui na média lenta e eu tenho um ponto de compra que está um pouquinho abaixo da cotação atual, então na verdade ela ainda precisaria cair um pouquinho mais para a gente executar essa compra. Ela está ali no 30,60, o stop vai ficar no 29,29, na casa de 4% de stop, com alvo inicial, Paula, para 33,60, ou seja, se a operação der certo, a gente está falando aí também de 8%, 9% pelo menos do primeiro ponto de entrada. Depois desse primeiro alvo, feito uma realização de 50% da posição ali, a gente sugere um segundo alvo para ela em 36,70. Então, para segunda-feira, é um papel para a gente monitorar, atingindo esse patamar a gente vai comprar. O segundo ativo é Ecor3, Ecorodovias, tá? Essa é uma ação muito parecida com a recomendação que eu emiti de hipermarcas, BR Malls, Marfrig e RADL no programa passado.
ela tem um topo duplo na casa de 11,50 e o rompimento de 11,52, a gente vai startar uma compra com stop em 10,89 e alvos para ela um pouco mais afinados aqui, tá? Um alvo inicial para 12,22 e um alvo final em 12,90. Já o terceiro ativo para essa semana é Sabesp, né? Sabesp nós vamos comprar ela 34,32 no rompimento dessa acumulação que ela tem das últimas semanas. Stop é R$ 32,23 e alvos para R$ 36,50 e R$ 39,12. Ok, obrigada. E antes da gente encerrar, eu queria só, numa conversa prévia, antes da gente iniciar a visão técnica, você comentou, falou uma frase que eu achei interessante, de buscar oportunidades em consolidações de topo. Isso porque a gente segue em uma tendência de alta e muitos ativos ali precisam consolidar para ganhar força novamente. Você vê isso em Ecorredovias, pode ser um exemplo disso? Perfeitamente. A gente percebe que alguns ativos, né, subiram percentualmente algo bastante significativo. E é natural que a gente tenha ajustes ao longo dessa movimentação. Esse ajuste costuma ser uma correção, ou seja, o papel sai de R$ 9,00 e vai para 10, ele chega em 10, ele volta para 9,80, 9,50 e depois retoma a subida, rompe os R$ 10,00 e segue a sua tendência predominante. Porém, quando o mercado está muito forte, é comum ele não conseguir passar por esse período de realização, porque poucos investidores estão dispostos a vender, propriamente dito, ou se desfazer das suas posições. Então, ao invés de cair de R$ 10,00 para 9,80, 9,50, como a gente explicou numa situação hipotética, o mercado começa a acumular R$ 10,00. E aí ele passa ali 1, 2, 3, 5 pregões de lado, oscilando muito pouco com um volume financeiro pequeno. Depois ele rompe o topo novamente e volta a subir. Do ponto de vista da análise técnica, isso é um padrão muito comum, que inclusive eu ensino no meu canal do YouTube, onde eu passo para vocês diversas estratégias de forma gratuita. É um trabalho gratuito que eu venho fazendo. Se você quiser mostrar o canal para o pessoal que está assistindo. Maravilha. Então, convido vocês aí a se inscreverem no meu canal, a acessarem as videoaulas que eu posto para vocês. É um conteúdo que eu acho de extrema importância todo operador que utiliza análise gráfica saber. E um desses vídeos que tem aqui, Paulo, é exatamente essa videoaula que fala sobre como operar um rompimento de pivô. Eu explico dentro desse vídeo exatamente esse cenário onde o mercado não consegue corrigir muitas vezes, ou ele passa por uma movimentação forte de alta e às vezes a gente não tem uma estratégia adequada para esse tipo de cenário. Tem um segundo vídeo aqui também, ó, operando mercados fortes, que ajuda vocês aí. Então, se inscrevam no canal. O mais legal do canal, pessoal, é que eu estou personalizando ele de acordo com os pedidos de vocês. O que isso significa? Vocês mandam a sugestão de tema. Se ele for pertinente em um tema claro que eu domine, eu vou lá e gravo uma videoaula para vocês. Então, acessem, é mais um trabalho aí educacional e gratuito para vocês. Bom, já deixando a dica também que o Kim tem todas as quintas-feiras um programa ao vivo aqui no InfoMoney, Quero Ser Trader, às 16h30. Isso, né? Exatamente. Bom, já fica o convite para o pessoal que está nos assistindo. Obrigada novamente, Kim, e queria também desejar a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.